Uma das formas mais usadas de fazer avaliação com o usuário é usando os ensaios de interação. Então, a gente diz, né, ensaios de interação é uma forma de fazer teste de usabilidade, onde basicamente o que a gente vai fazer é observar os usuários enquanto eles realizam algumas tarefas que a gente vai passar para eles, né? Então, normalmente, precisa de um laboratório de usabilidade para fazer o registro dessas sessões de teste, né? Então, os usuários vão realizar tarefas pré-definidas que foram dadas para eles, né? E aí, essa é uma técnica que pode usar uma segunda técnica, que é a técnica de verbalização, ou ainda thinking aloud, né? Ou não. Ou seja, o que é essa técnica? É quando a pessoa vai falando tudo o que ela está fazendo, né? Então é como pensar em voz alta. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, né? Então, por enquanto, a ideia é a gente entender como é que os ensaios de interação eles funcionam. Então, basicamente, quando a gente faz um ensaio de interação, o que eu quero é poder observar um usuário e coletar dados, né, dele usando o aplicativo que eu desenvolvi, né? Normalmente aqui a gente está falando em software. E aí eu quero poder isolar o problema, né? Então eu quero focar no aplicativo e focar na experiência desse usuário enquanto estiver usando o nosso aplicativo, né? Então, para isso, né, para a gente poder fazer ensaio de interação, a gente usa em geral um laboratório de usabilidade, né? Então, aqui a gente tem a planta de um laboratório de usabilidade típico, né? Esse aqui é do laboratório da Microsoft, né? Que mostra como é que ele funciona. Então, basicamente, existe uma área, né, que é onde o participante ele vai ficar, né? Dá para ver aqui nessa foto, participante, foto antiga, né? Com uma tela de tubo ainda aqui. Mas basicamente, né, o participante ele está nessa sala, tem uma mesa, tem uma cadeira para ele sentar, tem a máquina que ele vai usar e ele está sendo filmado por uma câmera. Ele não enxerga nada, né? Então, nessa parede aqui, é, tem um espelho, né? Portanto, ele não enxerga por outro lado. Isso eu quero dizer que não enxerga nada. E esse outro lado aqui tem uma sala onde ficam os observadores, né? Então, os observadores, eles têm uma máquina também, onde eles conseguem enxergar exatamente a mesma coisa que o nosso usuário, né, o sujeito do teste, como a gente chama, está enxergando. Então, tem a vantagem do observador poder olhar o participante sem que o participante enxergue a ele. Então, esse é um laboratório clássico de usabilidade, né? Naturalmente, nem todo ensaio de interação é feito em laboratório de usabilidade, porque depende do que a gente está avaliando, né? Então, mas assim, usualmente a ideia é que a gente consiga fazer essa execução em um ambiente controlado e por isso os laboratórios. Bom, então um ensaio de interação, para ele acontecer, tem diversas etapas pelas quais a gente precisa passar. Então, a primeira etapa é a gente obter a amostra dos usuários, né? Então, eu tenho que saber qual é o perfil de usuário que me interessa. Em geral, a gente define isso lá no levantamento de requisitos, né? E eu preciso de uma amostra de gente. Então, assim, enquanto lá no levantamento de requisitos a gente criava personas, né, que era para eu identificar o meu modelo de usuário, né, tangibilizar ele. Quando a gente fala em ensaio de interação, aqui eu preciso de verdade pegar pessoas que correspondam àquele perfil que eu criei, né? Então, eu vou ter que primeiro recrutar os meus usuários. Depois, a segunda etapa é a gente ajustar o cenário, né? Ou seja, fazer com que o ambiente onde os testes vão ser executados, acabei de mostrar ali um exemplo, né, de laboratório de usabilidade. Então, esse ambiente ele tem que estar o mais confortável possível, né? Então, de preferência, com ar-condicionado numa temperatura adequada, uma cadeira confortável, monitor confortável, mouse confortável, né? Então, todo o material que está sendo usado, ele tem que ser adequado. Porque se, por exemplo, o meu vídeo é ruim,
ou o teclado é ruim. Então, o desempenho da pessoa pode estar sendo afetado pelo dispositivo. Então, assim, um teclado a gente tem que apertar forte para a letra sair, ou um mouse que não funciona direito, vai ter um impacto negativo na experiência do usuário. E aí eu vou mascarar o meu resultado. Lá pelas tantas eu não sei se o resultado ruim que eventualmente eu obtive foi porque o software, a interface mesmo, estava ruim mesmo, ou se porque, né, o equipamento era ruim, máquina lenta, acaba dando resultado ruim, né? Da mesma forma como a condição do ambiente onde o usuário está. Então, um ambiente muito quente prejudica, um ambiente muito frio, idem, né? Barulhento. Então, por isso, o nosso ambiente tem que ser ajustado e preparado. A terceira etapa é a etapa de planejamento do teste, né? Porque eu vou executar esse teste uma vez com cada usuário. Então, eu não posso pensar numa tarefa e daí o usuário não consegue, e eu interrompo ele no meio do caminho, ele vai me perguntar coisa, eu vou responder. Em geral, a gente tem que evitar isso, né? Então, eu preciso planejar o meu experimento direitinho para que eu não precise mudar o rumo à medida que ele vai acontecendo, né? Isso é péssimo. Mudar o rumo de um ensaio de interação é muito ruim. Bom, então, depois que está planejado, coletei minha amostra, tenho o meu espaço físico arrumado, planejei como é que vai acontecer, o próximo passo é eu executar. E aí, durante a execução, a gente precisa registrar o que está acontecendo e coletar dados. E aí tem várias formas da gente coletar dados, né? Então, ou eu coleto dados usando o log da aplicação, eu posso coletar por vídeo, eu posso coletar por áudio, eu posso anotar, né? A gente pode, enfim, tem uma porção de coisas, de técnicas que a gente pode usar aqui. Entre elas, um questionário. Eu posso fazer entrevistas, posso aplicar questionários. Tá? Então, basicamente, eu coleto os dados que eu vou analisar depois. E aí vem o quinto passo, que é a análise e interpretação dos dados que a gente obtém a partir dos ensaios de interação. Feita a análise desses dados, a minha última etapa é escrever um relatório do ensaio, onde eu coloco as minhas conclusões sobre o experimento que foi feito. Então, quando a gente fez a coleta das informações, né? Então, primeiro a gente coleta a informação para depois a gente analisar e interpretar os dados. Aí, os dados, assim, vai ser dois tipos de dados basicamente que a gente coleta. A gente coleta dados qualitativos e coleta dados quantitativos. Os dados qualitativos são dados que vão precisar ser interpretados, e eles, em geral, são coletados através de questionário de observação, e eles servem para a gente descrever situações, né? Normalmente são dificuldades e problemas. Aqui a gente tem um exemplo, uma maneira, né, de um estudo, de um ensaio de interação, que foi desenvolvido, né, para coletar dados, né, para analisar basicamente a interação de um usuário, que é o Rodrigo, com um software que é UC, que é um software que permite fazer, como é que chama, vistoria, né, de um carro à distância, sem precisar estar sem precisar ir até um lugar, né, ou tá com algum vistoriador junto. Então, a pessoa fez o experimento e a gente coletou a informação posteriormente. Então, a primeira pergunta, né, a gente vai fazendo essa avaliação passo a passo aqui e uma análise de pontos positivos, pontos negativos e como é que funcionou a interação. Então, foi bem. A primeira pergunta é: como é que o Rodrigo conheceu o UC? Então, né, essa foi uma experiência boa, então tem um bonequinho feliz aqui. E o ponto positivo teve um motorista de aplicativo que indicou o UC para o Rodrigo. Ponto negativo, ele nunca usou o app e ele nem sabia se tinha isso instalado no celular dele ou não. Interação que aconteceu? Nenhuma interação. Ele está só recebendo informação. Bom, depois a gente quer entender a questão da comunicação. Tá?
como é que ele ficou sabendo que ele tinha que fazer a vistoria no carro, né? Então, qual é o ponto positivo aqui? O Rodrigo disse: Ah, tá, eu sou daqueles que já clica. Então, cliquei sem ler, na verdade. E aí, quando ele voltou para a mensagem, aí ele leu e aí entendeu o que precisava fazer, né? Então, como é que aconteceu essa comunicação? O aplicativo UC, ele manda uma push notification, né? Que é a notificação de comunicação. Então, o Rodrigo foi lá, viu, tuf, clicou e aí entrou no aplicativo sozinho. Então, qual é? Ponto negativo não teve nenhum, porque deu tudo certo no final, né? Qual é a interação? Foi ele clicar na notificação. Então, essa aqui foi uma experiência não tão feliz assim, né? Ele fez uma coisa que ele nem sabia o que ele estava fazendo. Talvez seja culpa dele que não lê as coisas, mas enfim, tem usuário que lê, tem usuário que não lê, a gente tem que estar preparado para todos eles. Então, essa não foi a melhor experiência de todas. Bom, mas uma vez que ele clicou na notificação, o software abriu numa página que é uma página home. Então, o que que o Rodrigo fez? Ele leu o card de vistoria, daí ele entendeu que ele precisava fazer vistoria do carro para ele estar segurado, né? Ponto negativo, ele não percebeu o prazo para a realização dessa vistoria que estava ali, mas ele não viu. E a interação foi clicar em fazer a vistoria. Foi classificada essa interação aí, né, como uma interação positiva, tá? Com uma carinha verde ali positiva, um bonequinho rindo. Depois ele foi iniciar a vistoria, né? Então, ele já tinha clicado em fazer vistoria, né? Então, frase do Rodrigo: vistoria pelo app. Ah, eu vou fazer uma auto-vistoria. Entendi. Vou iniciar a vistoria porque o app vai me orientar. Ponto negativo. Inicialmente ele não tinha lido o título, né? O título é Vistoria pelo app. Qual foi a interação? Ele percebeu um botão de iniciar a vistoria pelo app e ele clicou no botão. Então, assim, negativo não foi, né? Foi uma interação média aqui, passando para a próxima etapa. Na próxima etapa, aparece o documento do carro, né? O Rodrigo leu o título e leu o subtítulo. Coisa boa, começou a aprender que ele tem que ler as coisas. Ponto negativo, não tem nenhum. E aí, interação, né? Ele clicou em tirar foto. Tinha lá uma opção, né? Tirar uma foto, ele clicou. Operação bem sucedida, era isso que a gente esperava do Rodrigo mesmo. Bom, e aí passa para a última tela. A última tela é quando vai tirar a foto do carro, né? Então, ele leu o tooltip que estava na tela e entendeu que ele precisava colocar o documento em cima num papel branco, inclusive, que é o que está escrito ali, né? Então ele vai tirar a foto do documento do carro. Então, pronto, para tirar foto não foi difícil. Ele viu esse botãozinho vermelho ali, que é o botão usual de tirar foto, apertou tirar foto e tirou a foto. Então, também uma experiência positiva aqui. Moral da história, não teve nenhuma má experiência, maioria foi positiva, as outras negativas não foram talvez neutras aí, né? Mas né, esse é um exemplo de um ensaio de interação, onde o Rodrigo está fazendo coisas e ele está sendo observado por alguém, né, que está anotando essas coisas todas, todos dados qualitativos, né? Tudo fruto da observação do que o Rodrigo está fazendo. Além dos dados qualitativos que são interpretados, né, como os que a gente acabou de ver, outros dados qualitativos, eles vão ser categorizados, por exemplo, onde eu vou buscar um padrão entre vários usuários, tentar descobrir alguém que faz a coisa diferente do que era previsto, né, que é o que a gente chama de outlier. E aí a gente vai, normalmente, olhar graficamente a representação desses dados, que ainda são qualitativos, e traçar um gráfico, né? Então aqui a gente tem um gráfico que para nós pouco importa o que ele significa nesse momento, mas eu posso assumir que o roxo é um usuário, o usuário 1, e o azul é o usuário 2. Dois usuários que fizeram o mesmo experimento. Então, assim, a gente pode observar que tem tendências, né? Então, um indo com valores mais altos, outro mais baixo, mas eles sempre primeiro sobem, depois desce. Depois sobe de novo,
Aí aqui a gente tem uma inversão, né? O roxo ele passa para baixo do azul, depois vai para cima de novo, e esse tem um comportamento um pouco diferente. Então, ao olhar para isso, pensando que isso representa, esse gráfico representa o comportamento do meu usuário, e cada linha é um usuário, eu posso ver que ao longo do experimento eles começam indo mais ou menos no mesmo ritmo. E depois chega um momento em que tem uma quebra que eles começam um andar ao contrário do outro. Então, eu detectei um padrão no começo do experimento e depois eu não vi mais padrão nenhum. Mas, enfim, são dados, né? A gente tem que interpretar esses dados aí. Mas a gente também captura dados quantitativos, que em geral são dados de desempenho, né? Como tempo, é, acurácia, né, precisão, outras coisas que a gente fez log. E esses dados, eles vão precisar ser agrupados e depois tratados de forma usando análise estatística, né? Então aqui a gente tem um gráfico mostrando isso. Eu estou comparando, né? Estou olhando o desempenho de um usuário que é um usuário experiente, que é esse verde, e depois de um usuário sem experiência. Todos eles fazendo a mesma tarefa. Então tem a tarefa um, a 2, a 3 e a 4, né? Então, e eu estou medindo o tempo. Então, vê, é a parte do quadradinho aqui, ele me dá o tempo médio, né? Esse risquinho para cima indica o tempo máximo e o para baixo indica o tempo mínimo. Então, o que eu posso observar aqui, sem nem saber que experimento é esse, é que o usuário com experiência, ele sempre leva menos tempo que o usuário sem experiência, o que é esperado. Mas, enfim, esse é só um exemplo de dado, como é que a gente mostra um dado quantitativo, né? Então, coletar tempo é um dado quantitativo aqui, né? Pois mais para frente a gente vai aprender como é que faz para analisar esses dados aí. Um teste, um ensaio de interação, ele também pode ser feito em grupos, onde eu vou testar é, o mesmo sistema com múltiplos usuários ao mesmo tempo, né? Então vai todo mundo testando junto. Quando é que eu uso isso? Por exemplo, se eu precisar testar muita gente em pouco tempo. Então, eu não tenho aquele tempo de dedicar um por um, né? Fazer os usuários passar pelo meu teste um por um em sequência. Em tarefas que têm longa duração, né? Como tarefas de ensino, eu quero medir o quanto cada usuário aprendeu com um aplicativo novo. Então, vamos dizer assim, eu sou professora, estou dando aula numa turma, e aí eu descubro que existe um jogo, né? E que eu acho que faz os alunos se engajarem mais e aprenderem melhor se eles estiverem jogando. Bom, eu vou ter que testar para saber se isso é verdade ou não. E aí, em geral, para testar, eu vou pegar uma turma e eu vou submeter todinha ela a esse novo aplicativo. Então vai me demorar, sei lá, um semestre, um mês, né, para eu poder fazer essa análise. Então eu não posso fazer com um usuário por vez. Eu tenho que fazer logo com uma turma, né? Então, as tarefas de longa duração exigem também que a gente trabalhe com os testes de múltiplos usuários ao mesmo tempo, né? Quando a gente trabalha com grupo focal de usabilidade, também, a ideia é essa. Todo mundo testa antes, mas a discussão e a coleta de dados se dá em um grupo focal, ou seja, todo mundo ao mesmo tempo. E também essa é uma técnica muito usada quando se faz design de jogos. Então, como é que a gente faz o teste com múltiplos usuários? A gente vai fazer, ele não é muito diferente do teste com cada usuário individualmente, né? Mas eu preciso ter alguns cuidados, né? Primeiro, a gente usa facilitadores, né? Então, em geral, tem mais de uma pessoa controlando os usuários enquanto eles estão fazendo o teste. Se tem especialista, a ideia é que eles circulem, né, entre os usuários e capturem informação, registrem as informações que eles acham importante, né? Se eu não tiver especialista, né, de fato, qualquer pessoa pode ser treinado e vir a ser um especialista, né?
Como é que eu preparo os meus usuários? Então, primeiro, do mesmo jeito do teste convencional. Eu não vou poder usar a técnica de thinking aloud, né, aquela técnica que eu mencionei antes, que era de pensar em voz alta, porque não vai funcionar. Tá todo mundo na mesma sala, todo mundo falando, isso não vai dar certo, porque um vai interferir no experimento do outro, né? E eu preciso garantir que tem a menor quantidade de distração possível, tá? Então, de preferência, a gente diz para os usuários que cada um está fazendo uma tarefa diferente para que eles não tenham a tentação de uns olhar o que os outros estão fazendo. Aqui a gente tem um exemplo também vindo da Microsoft, que é um exemplo de um laboratório de usabilidade para múltiplos usuários. Então, basicamente, né, qual é a ideia? Eu tenho várias pessoas aqui, esse laboratório é usado para teste de games, cada um na sua baia aqui, né? Cada um tem um computador. Então, o que que eu garanto aqui? Lembra que eu falei que a gente usava laboratório de usabilidade para garantir, para ter a maior evidência possível de que o que que eu estou medindo é o efeito da interface no usuário e não o efeito do meio ambiente ou o efeito da máquina, né? Se é uma máquina boa ou uma máquina não boa. Então, no laboratório multiusuário, eu não consigo ter aquele aparato todo do laboratório monousuário, mas coloco várias pessoas na mesma sala. Todos eles, né, cada um vai sentar numa cadeira igualzinha do outro. Então, eu não posso dizer que o usuário teve melhor desempenho que o outro porque a cadeira era mais confortável. Todos os computadores são absolutamente iguais. A sala tá refrigerada do mesmo jeito. Fone de ouvido é igual para todo mundo. Então, basicamente, eu faço o máximo possível para dar as mesmas condições para todos os usuários. Então, no final do dia, o que eu estou comparando, né, eu quero ter o máximo de garantias possível de que o que eu estou comparando é realmente o efeito do meu sistema nos usuários. Então, como é que é o roteiro que a gente vai usar, né, para executar um ensaio de interação? Então, primeiro ponto, a gente convida os usuários para fazer o teste. Depois, a gente prepara a sala e deixa o usuário confortável. Aí, a gente vai ter que explicar para ele como é que vai ser o procedimento, né? Então, o que que vai acontecer, quanto tempo ele vai demorar fazendo aquilo, quanto tempo a gente estima que demore, quais são as tarefas que ele tem que fazer e por aí afora. Depois, a gente aplica no usuário um questionário, né, um pré-questionário que a gente chama, que vem a ser um questionário de caracterização, onde eu quero coletar informações do usuário, né? Então, sei lá, a idade, gênero, se ele é canhoto ou destro, como é que é a visão dele, se ela está corrigida ou não, né? Ou se ele tem a visão perfeita. Enfim, eu quero saber coisas sobre ele, né? Escolaridade, coisas do gênero. Depois que eu coletei os dados do usuário, eu vou então fornecer a lista de tarefas que ele vai ter que executar e observar a execução dessas tarefas. Depois a gente aplica um pós-questionário, ou faz uma entrevista, ou faz as duas coisas. No pós-questionário, aí eu quero a opinião dele. Aí eu quero saber o que que ele achou do experimento, o que que ele achou do sistema que ele testou, se tem alguma coisa que ele não gostou, se tem alguma coisa que ele gostou especialmente. Então eu quero coletar essa informação que é qualitativa. Terminado isso, eu agradeço e recompenso os participantes. Então, o participante ele sempre é um voluntário. Então é de bom tom a gente dar alguma coisa para ele, né? O que pode muitas vezes ser um bombom, uma bala, né? Mas é legal a gente recompensar a gentileza da pessoa que nos ajudou em um experimento. Então esse é o roteiro em linhas gerais de como é que acontece um ensaio de interação. Então, para concluir, né, o que que a gente pode comentar aqui? O que que tem de bom em usar ensaio de interação? Então, primeiro que eu estou fazendo análise das tarefas por usuários reais e não mais por especialistas. Eu consigo também identificar os problemas mais graves de usabilidade quando eu testo com o usuário, né? Então, para isso ele é
essa técnica é bem importante. Mas tem também problemas. Ele tem um alto custo de realização. Precisa de um laboratório de usabilidade, precisa de muito tempo do, de quem está aplicando o teste, né? E esse avaliador ele precisa de treinamento adequado, porque ele tem que se comportar exatamente do mesmo jeito com cada um dos usuários que for passar pelo teste, né? Então, assim, quando as pessoas não são bem treinadas, o resultado não necessariamente vai ser aquele que a gente espera, né? A gente tem que cuidar para não fazer nada errado. Então, essa é a ideia dos ensaios de interação.